Olá e bem-vindos. Vamos falar de uma situação que de certeza soa familiar a muita gente. Estamos no consultório médico, sentimos-nos perfeitamente calmos e de repente a primeira medição da tensão arterial, pumba, dá um valor inesperadamente alto. Já aconteceu a quase todos nós, não é verdade? A questão é porquê? Ok, vamos lá mergulhar nisto. Será que é só o nervosismo do momento ou estará a acontecer algo um bocadinho mais complexo no nosso corpo sempre que um profissional de saúde se aproxima com aquela braçadeira? Pois bem, como seria de esperar, a ciência tem um nome para isto. Chama-se reação de alerta. E não é imaginação nossa, é uma resposta fisiológica real, muito bem documentada e é, digamos, a precursora daquilo que hoje conhecemos melhor como hipertensão da bata branca. E para percebermos isto a fundo, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Recuamos até 1987. Foi nesse ano que o investigador chamado Mancia, juntamente com a sua equipa, decidiu medir este fenómeno de uma vez por todas e com uma precisão que na altura era inédita. E a forma como o fizeram foi bastante intensa. Em vez de usarem a típica abraçadeira, eles inseriram um catéter minúsculo diretamente na artéria dos participantes. Para quê? Para conseguirem uma leitura contínua, ultra precisa, segundo a segundo. Isto permitiu-lhes apanhar o pico exato de tensão, mesmo no momento em que ela acontecia. E os resultados foram impressionantes. Só no primeiro minuto da visita do médico, a tensão sistólica dos pacientes disparou, em média uns incríveis 22,6 milímetros de mercúrio. Para se ter uma ideia, isto é um salto enorme, muito significativo no mundo da cardiologia. E não foi só a tensão arterial que subiu. A frequência cardíaca também acompanhou a tendência, com um aumento médio de quase 18 batimentos por minuto. Era claro, o corpo estava, sem qualquer dúvida, a reagir de forma intensa à presença do médico. Ok, mas a pergunta que se segue é lógica. Será que o corpo se habitua a isto? Quer dizer, se o médico visitar a pessoa várias vezes, esta reação de alerta acaba por diminuir, não é? Pois, a equipa de Mancia também quis saber a resposta a essa pergunta. E a resposta foi surpreendente: não. A reação não diminuía. Os investigadores fizeram a medição em 4 visitas diferentes ao longo de 2 dias, e o pico de stress era praticamente idêntico em todas elas. O corpo simplesmente não se habituava. A resposta de alerta mantinha-se consistente. Mas o estudo não se ficou por aqui. Os investigadores decidiram testar outra variável muito interessante. Será que a pessoa que faz a medição importa? A reação seria a mesma com um enfermeiro ou enfermeira, em vez de um médico? E a diferença, como se pode ver aqui, é drástica. Com um profissional da enfermagem, o aumento da tensão foi quase metade do que era com o médico. E mais, com o enfermeiro, a tensão normalizava dentro de 10 minutos. Já com o médico, continuava elevada mesmo depois desse tempo todo. Esta imagem ilustra os dados de uma forma brilhante. Este é um traçado real do estudo original. A linha de cima mostra a visita da enfermeira. Uma pequena perturbação. Embaixo, a visita do médico ao mesmo paciente. E vejam só aquele pico enorme. A imagem, de facto, fala por si. Perante estes dados todos, durante décadas, a comunidade médica chegou a uma conclusão que, na altura, até parecia perfeitamente lógica e racional. O próprio Mancia concluiu que esta reação de alerta era, no fundo, um erro de medição. Uma espécie de ruído nos dados que podia levar a diagnósticos errados de hipertensão e que, por isso, devia ser ignorado para se conseguir chegar ao valor verdadeiro da tensão. E esta foi a forma de pensar dominante durante cerca de 30 anos. A primeira leitura era basicamente descartada. Mas a ciência, felizmente, evoluiu. E começou a surgir uma nova pergunta, uma pergunta fundamental. E se este pico não for apenas ruído? E se na verdade for um sinal importante sobre a saúde cardiovascular daquela pessoa? E é aqui que damos um salto de quase 30 anos no tempo para 2016. Entra em cena o Dallas Heart Study, uma investigação em larga escala que decidiu olhar de novo para esta velha questão, mas agora com tecnologia moderna e, crucialmente, com a capacidade de seguir os participantes durante muitos e muitos anos. Primeiro, eles confirmaram o quão comum isto é. Cerca de 9,6%, ou seja, quase 10% da população geral, tem esta reação. Uma primeira leitura alta, que depois normaliza. Portanto, estamos a falar de algo que não é nada raro. Mas aqui vem o ponto absolutamente central. O estudo encontrou uma ligação direta entre esta reação de alerta e sinais precoces de danos em órgãos vitais, especificamente danos subtis no coração e nos rins e, talvez o mais importante, um risco aumentado de eventos cardiovasculares no futuro.
E este gráfico é a prova visual disso. Reparem na linha tracejada, identificada como HN. Estas são as pessoas com a reação de alerta. Ao longo de 9 anos, o seu risco de ter um problema cardiovascular sobe claramente, ficando muito acima das pessoas com tensão sempre normal, que é a linha NN, cá em baixo, e aproximando-se perigosamente dos hipertensos já diagnosticados, a linha HH, no topo. Então, o que é que isto tudo quer dizer no final de contas? Significa que a nossa compreensão daquela primeira medição no consultório mudou radicalmente. Vamos resumir. A reação de alerta não é um erro. É uma resposta real e persistente do nosso corpo. Durante décadas foi vista como ruído, mas hoje sabemos que é um sinal, um fator de risco independente. Aquela primeira medição que se costumava ignorar contém afinal informação valiosíssima sobre o futuro da nossa saúde cardiovascular. E isto deixa-nos com uma reflexão final. A história da reação de alerta, que passou de um erro a um sinal, faz-nos pensar que outras pequenas peculiaridades do nosso corpo, que tantas vezes desvalorizamos, podem ser, na verdade, mensageiros importantes sobre a nossa saúde. Fica a reflexão. Muito obrigado por nos terem acompanhado.